Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a reencarnação. Como processo educativo, nós podemos falar de reencarnação em várias maneiras. Hoje a gente vai focar mais na reencarnação como um processo educativo. E o nosso roteiro de aula, ele será relacionar a doutrina da reencarnação com a manifestação da justiça divina. Nós vamos explicar a relação de causa e efeito no processo reencarnatório. Nós vamos citar as finalidades da reencarnação, né? Por que a gente reencarna? E esclarecer como atingir essas finalidades, tá bom? Começando então, esse é o nosso roteiro, é a introdução, uma pequena introdução que nós vamos fazer na parte histórica. Aí nós já vamos direto para o objetivo ou finalidade, o processo de aprendizado, o que quer dizer essas ideias inatas, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, e por final uma conclusão, tá? Esse é o nosso roteirinho de hoje. Muito bem. A introdução. É muito importante que a gente saiba que a reencarnação, ela não é recente e não foi inventada pelo Espiritismo. E, na verdade, é uma crença muito antiga que volta lá atrás há muito tempo, tá? Então, esse dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que tem origem nas primeiras idades do mundo e que conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais em acordo com as leis progressivas da natureza e de mais conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. Então, a reencarnação não é um conceito novo, mas o Espiritismo tem esse mérito, né, de derrubar mitos, de derrubar superstições e de explicar de maneira racional. Isso daí tudo está na questão 122 do Livro dos Espíritos. Qual seria o objetivo da encarnação dos espíritos? Veja. Essa questão 132, vamos dar uma olhada nela, gente, vamos tentar raciocinar sobre essa questão um pouco, tá? A gente vai se deter um pouquinho nessa questão. Qual o objetivo da encarnação? Veja, encarnação, a palavra aqui é encarnação, né? Não reencarnação. Desculpa, mudei sem querer aqui. Volta. Muito bem. Então, aqui os espíritos estão falando da encarnação e não da reencarnação. Então, a questão é, por que a gente não fica no mundo espiritual evoluindo somente lá? Já se perguntaram? Qual é a necessidade de nós entrarmos no útero e assumir um corpo de carne? Então, a pergunta que está sendo feita aí, por que a gente tem que encarnar? Não é mesmo? Aí os espíritos superiores respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja a palavra impõe, certo? Deus não está assim convidando a criatura a encarnar, ou está propondo, ou está chamando. Não. É imposto, a encarnação é imposto com o fim, ou com o meio, né, de fazê-los, somos nós, né, espíritos, chegarmos à perfeição. Tá. Mas para uns é expiação, e para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, vamos nos prender agora à palavra vicissitudes, né, que são dificuldades. Isso é muito interessante, por quê? Porque há vicissitudes, isso é muito importante, gente, pense, há vicissitudes da existência corporal que independe do espírito ter crédito ou débito.
Mas como que é isso? Por exemplo, mesmo não tendo débito, o espírito vai ter que desencarnar. Vocês concordam? A gente encarna e a gente tem que desencarnar. Esse é o jeito de entrar e sair da vida corporal, tá certo? Aí você pensa, ok, vamos pegar um exemplo, tá? Envelhecer. Envelhecer é uma vicissitude, é uma dificuldade da existência corporal. Não tem jeito. Uma vez que a gente entra no corpo material, esse corpo, ele vai envelhecer. A gente não pode dizer, então eu tenho pouco débito com a divindade, então vou permanecer assim nos meus 20 anos. Isso não vai acontecer. Então, é uma vicissitude. Por quê? Porque envelhecer implica num desgaste físico, que vem com todas as consequências que a gente já sabe, né? Que vai ser sofrido por todos os espíritos que encarnaram. Todos eles. Então, essa é uma vicissitude da vida corporal. Agora, tem várias outras. Quais seriam? Quando a gente vem reencarnar, existe uma fila, gente, para encarnar. A gente não entende agora, mas é um sofrimento, porque nós temos que esperar para reencarnar. Isso é uma vicissitude da existência. Quando a gente encarna, a gente passa pelo útero, é a vivência do útero. Para alguns é tranquila, nem todos são tranquilos. Nem todos passam pela vivência do útero, os espíritos dizendo, de uma maneira tranquila. A outra vicissitude é que o perispírito vai ter que encolher para caber lá no útero. Então, tudo isso são vicissitudes da existência corporal. A gente nasce totalmente dependente de um pai, de uma mãe ou de alguém que seja responsável. Nem sempre essa criança que nasceu vai ser tratada como se deve. Já começam aí as dificuldades. Você vejam quantas são as dificuldades. E tudo isso independe de você ter crédito ou débito, no caso, envelhecer, né? No caso, envelhecer independe de você ter crédito ou débito com a divindade. Você envelhecendo, o seu corpo vai desgastar. Muito bem. Continuando no texto, ele visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Veja, eles falam aqui de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executar essa obra, então, cada espírito o perispírito, desculpa, o espírito, quando ele encarna, dependendo do mundo, ele vai tomar um instrumento, ele vai adquirir um corpo que vai estar em harmonia com aquele mundo. E desse modo ele vai poder cumprir, então, as ordens de Deus, que é o próximo parágrafo. Para executá-la é que em cada mundo, executar a encarnação. Em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tá certo? Até aqui tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui nas questões. Tudo bem, né? Prosseguindo. Olha o comentário que Allan Kardec faz a questão 132, né? Que ele fala da questão 132. Deixa eu só mudar minha página aqui. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele. Dele quem? De Deus. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solitário, tá? Então, veja, nós nascemos com uma tarefa,
essa tarefa, ela nos é dada por Deus. Se a gente for atrás na questão, deixa eu ver se eu coloquei essa questão aqui. Se a gente for atrás na questão, um pouquinho para trás, na questão 115 do Livro dos Espíritos, entre os espíritos, alguns foram criados bons ou outros maus? Pergunta Kardec. Ele fala assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, Deus deu a cada um uma determinada missão. O que quer dizer que Deus deu a cada um uma determinada missão? Quer dizer que todos nós temos uma missão, que é o quê? Um conjunto de atividades propostas por Deus, com o fim do quê? De esclarecê-los e o fazer chegar progressivamente à perfeição através do conhecimento, da verdade, para então aproximarmos de Deus. Então, à medida que nós cumprimos as tarefas de Deus, a gente se aproxima de Deus, porque a gente vai adquirindo conhecimento da verdade. Então, a gente queria voltar um pouquinho, né, dessa questão. É por isso, gente, isso até é um assunto de uma outra palestra, mas vale a pena mencionar que a gente não precisa passar pela fieira do mal, porque nós somos criados simples e ignorantes. Se nós recebemos uma missão de Deus e nós executamos essa missão, nós estamos em contato com o conhecimento da verdade. E assim nos aproximamos de Deus. Essa é a ideia, né? E os espíritos continuam nessa perfeição, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. A perfeição está próxima de Deus. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. É assim que a gente adquire os conhecimentos. Tá. Continuando aqui. Tem necessidade de encarnação os espíritos, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Veja, se todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal, Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Passando pelas provas que uns aceitam de maneira submissa e outros não, é que vai determinar o quanto que a gente vai progredir, né? Se esse progresso vai ser mais rápido ou se ele vai ser mais lento, certo? Continuando a questão 133. Mas então, Kardec sempre, né, procurando esgotar a dúvida, né, tirar do conhecimento dos espíritos superiores. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Mas como nós somos muito imperfeitos, a gente não tem como não passar por essas dificuldades, né? Mesmo que a gente siga aí o caminho do bem, tá? Continuando, definindo assim a posição que nos é peculiar, isso está no livro Ação e Reação de André Luiz, somos almas entre a luz das aparições sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Uma maneira muito bonita de definir por que a gente reencarna. Então, a gente reencarna, nós recebemos tarefas de Deus, todo espírito é criado simples e ignorante,
mas aqueles que vão persistir no bem, que vão estar em harmonia com as leis divinas, são aqueles que vão adquirir esse aprendizado, ou como disse aquela questão que a gente mencionou, o conhecimento da verdade, que vai levar o espírito à perfeição. A velocidade, quer dizer, quanto mais rápido ou mais lento, vai depender do espírito. A obrigação, isso está na Gênese, no capítulo 11, item 24. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades e investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Nós temos que cuidar desse corpo, que é um instrumento valioso que nós recebemos para poder, o quê? Atingir a perfeição. Podemos exercer e aprender as leis divinas. E acaba que acontecendo o quê? Como nós somos obrigados, né, a cuidar, a prover alimento, segurança e bem-estar, nós vamos empregar a nossa inteligência e vamos desenvolver. Tanto que a gente vê avanços aí na área tecnológica, na área médica. Por quê? Porque a gente quer manter o nosso corpo da melhor maneira possível. Tá? E essa questão aí do Kardec, no capítulo 11, item 24, que ele está falando, o objetivo da reencarnação também é esse. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10 de Allan Kardec, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco das suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Isso nos diz aqui, na questão que a gente estava discutindo, que era a questão 115, que os espíritos falam assim, sobre as tarefas, né? As provas e as expiações. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando pela falta que, desse modo, incorrem e permanecem afastados da perfeição. Isso é interessantíssimo, porque Kardec vai dizer assim, quer dizer que alguns agem como crianças dóceis e outros como crianças rebeldes? Os espíritos respondem, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, é essa a diferença. É essa a diferença que a gente vê na direção da evolução, tá? Independente disso, os espíritos, eles separam o que é prova e o que é expiação. Emmanuel, ele define muito bem a expiação. Ele fala assim, que após um crime cometido, ou seja, um crime de lesar a lei divina, temos que refazer, restaurar, reequilibrar. Essa é a expiação. Nosso corpo, como nós já estudamos antes, ele tem um aspecto, ele tem um perispírito, ele tem um triplo aspecto. Ele tem um corpo físico, ele tem um perispírito e ele tem um espírito, certo? Porque nós somos espíritos, né? Melhor dizendo, nós somos espíritos e temos o corpo. Corrigindo aí. O que acontece? O perispírito, ele funciona como um filtro. Como que essas provações que nós passamos, essas dificuldades que nós passamos, como que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar o quê?
purificando, porque o perispírito funciona como um filtro, então ele vai purificando o nosso perispírito, na medida que nós vamos passando por essas expiações. Tá? Muito bem. No livro dos Espíritos, na introdução, na parte 25, ou página 25, dependendo aí o item 6, né, dependendo da publicação, também fala sobre o objetivo da reencarnação. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Então, a gente sempre caminha para frente. A gente nunca volta. Então, nós vamos sair dessa vida, mesmo tendo cometido muitos desatinos, nós vamos sair sempre um pouco melhor do que quando nós encarnamos, em comparação com uma vida logo anterior. Tá? Então, ela é progressiva, ela nunca regride. Agora, a evolução, a jornada evolutiva, ela pode se dar lenta ou rápida, dependendo do quê? Das nossas ações, de nós cumprirmos aquelas missões, aquelas tarefas, vamos colocar dessa maneira, as tarefas que Deus nos deu com a sua misericórdia, né? A sua misericórdia. Muito bem. A reencarnação, então, a gente já viu, é um processo do quê? De aprendizado. Na questão 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetualmente? Ele quer saber, a gente tem que reencarnar, já entendi. Agora, vou ficar reencarnando até o infinito? Né, porque nós somos seres imortais. Então, a cada nova existência, os espíritos respondem. O espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, vai chegar um momento que a reencarnação não haverá necessidade. Mas, até lá, nós teremos que estar em harmonia com as leis divinas. Então, não vai ter necessidade das provas que nós temos da vida corporal, essas vicissitudes, tá? Muito bem. Ainda sobre o processo de aprendizado. O processo de aprendizado inicia antes mesmo da reencarnação. Lembra que a gente falou na questão 115? Muito importante essa questão. A questão 224 fala assim: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Porque a questão que a gente pergunta é: por que eu não fico no mundo espiritual me desenvolvendo? Porque a gente ainda precisa do contato com a matéria. Essa é a única maneira de nós desenvolvermos as faculdades que nos é esperada por Deus. Então, eles respondem assim, né? Essa questão 224 está no livro O Consolador. Emmanuel fala o seguinte: nos planos invisíveis, ou seja, na erraticidade, ou no mundo espiritual, como quiser, o espírito, ele prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Então, não basta a gente progride quando desencarnamos? Sim, mas nós ainda necessitamos do contato da matéria. Nós ainda necessitamos entrar nessa matéria, nessa experiência do corpo material, para podermos, finalmente, o esforço que a gente fez, não vai ser perdido, evidentemente, como diz Emmanuel, mas a gente vai, finalmente, finalizar esse esforço, trazendo essa experiência quando nós encarnamos.
A Gênese de Allan Kardec, no item 25. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez quando habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, isso é importante, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então, tudo que a gente, né, adquiriu, a gente vai estar aplicando. Gente, é por isso que existe essa fila no mundo espiritual para a gente reencarnar. E é por isso que a gente tem um anseio muito grande, um desejo muito forte de reencarnar. Porque nós já fizemos toda essa avaliação de nós mesmos no mundo espiritual e a gente não vê a hora de vir e pôr tudo isso em prática, para que a gente possa o quê? Avançar. Daí a necessidade e esse desejo forte, que talvez a gente não consiga entender agora, porque nós estamos imersos na carne, mas quando no mundo espiritual, quando a nossa visão, ela se amplia, então a gente sente essa necessidade de voltar, tá? Reencarnamos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Fenelon, de 1861. Reencarnamos para aprender a exercitar o quê? A lei do amor. Disse Jesus, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Pergunta-se, qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Eles falam, não, é toda a humanidade. Gente, mais do que nunca, essa pandemia que nós estamos passando no momento, que nós estamos no ano de 2020, essa pandemia, ela nos fez ver o quanto nós estamos conectados, o quanto nós estamos sofrendo na pele, o quanto é importante uma coisa que acontece na China e vai repercutir em todo o mundo. Uma coisa que acontece na África, que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos, que acontece aqui no Brasil, vai repercutir no mundo todo. Essa ideia nós já tínhamos, mas eu acho que agora nós estamos vivenciando, por causa da pandemia, que simplesmente nivelou o mundo. Então, nós temos o quê? Que entender que nós todos estamos conectados. Então, amai ao vosso próximo como a vós mesmos significa a humanidade, não é só a família, não é só as pessoas que frequentam o centro espírita ou a sua igreja, mas nem o país que você está morando, que você nasceu. Sim, a humanidade. Eu acho que mais do que nunca, não sei se vocês concordam, a pandemia veio nos mostrar, fez a gente sentir o quanto isso é verdadeiro. Pelo menos eu me sinto assim. Ainda como processo de aprendizado. Olha o que está na Gênese no item 26. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com subtrair-se a influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Veja, não é voltar para trás, mas ficar um pouco estagnado, né? Sem avançar com uma certa velocidade. Então, à medida que nós nos livramos das nossas imperfeições morais, o nosso perispírito, ele vai se tornando cada vez mais puro. Porque ele vai ficando com menos influência
recebendo menos influência da matéria. Nós vamos ficando mais o quê? Como a gente diz, mais espiritualizado, né? Que a gente está mais em harmonia com as leis divinas. Mas somos humanos e a gente tem o livre-arbítrio, porque senão a gente não teria mérito, né? Nós temos que ter o quê? Uma certa liberdade de ação. Não é absoluta, é relativa, mas nós temos essa liberdade. É necessário. Como que eu vou saber se realmente eu estou moralmente, avancei moralmente em certos aspectos, se eu não sou colocado em situações que me testem? Como é que eu vou saber se realmente eu sou paciente, se eu sou uma pessoa muito paciente, eu exerço muita paciência, se eu não vou ser colocada em situações que vai exigir ao máximo minha paciência? E se a gente passa por certas situações, é porque testes, nós sempre temos testado naquilo, a nossa paciência. Por exemplo, se a gente passa por situações que exigem muito da nossa paciência, é porque nós ainda necessitamos exercê-la. E aí vai ter o livre-arbítrio. Eu posso não exercer. Eu tenho aí uma certa liberdade de ação, né? Questão 218. Encarnado, agora sobre ideias inatas. Nós estamos avançando aí no nosso roteiro, né? O que seriam ideias inatas? Você vê, às vezes, uma criança que a gente chama prodígio, né? Que toca aí um violino, ou toca um piano, ou tem uma outra capacidade tão fora da idade da criança. E a gente fica pensando, mas de onde que vem tudo isso? Será que essa criança nasceu assim? Deus criou essa criança assim? Já inteligente, já sabendo tocar um piano aos 2 anos de idade, sem nunca ter tido aula? Evidentemente que não, diz a nossa razão que não, porque senão, como tem crianças que já nascem com defeitos ou problemas congênitos que impedem a vida dela de seguir uma vida relativamente normal, a gente vai inferir que Deus não é justo, o que a gente sabe que não é verdade. A justiça, Deus é soberanamente justo e bom. Como que a gente vai explicar isso? Através das ideias inatas. Questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas, dizem os espíritos. Aí Kardec insiste, não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Olha que lindo. Então, quando a gente vê certas aptidões que nós temos, que a gente verifica, principalmente crianças, a gente conclui o quê? Que são esse espírito está tendo acesso, por alguma razão, para melhorar o seu progresso, ele está tendo acesso a certas habilidades que adquiriu em vidas anteriores. E você veja como Deus é misericordioso, que além da reencarnação, a gente sempre conserva alguma coisa dentro de nós, porque senão a gente teria que recomeçar constantemente. Não é assim, não é? A gente tem o esquecimento, sim, nós temos esquecimento de coisas que iriam nos prejudicar nessa vida. Por isso que a gente esquece, mas a gente tem lembranças ou carrega a intuição dentro da gente
de coisas que, habilidades e pensamentos, e principalmente a fé, que ajuda a gente nessa encarnação. Em toda vez que a gente reencarna, né? Ainda sobre as ideias inatas. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são. Muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Então, nem sempre essas duas existências consecutivas, por exemplo, essa encarnação e a minha encarnação anterior, nem sempre existe uma conexão entre elas. Então, nem sempre, não é regra, certo? Então, nós temos aí que, às vezes, elas podem até ser bem diferentes uma da outra. Por quê? Porque na erraticidade, como diz a questão, no intervalo de uma e outra, na erraticidade, a gente pode ter progredido bastante. Então, nessa encarnação, a minha encarnação agora vai ser muito diferente da encarnação que eu tive numa vida anterior. Kardec pergunta na questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos? Sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como os das línguas, do cálculo, qualquer coisa que o indivíduo seja prodígio. Eles falam, os espíritos, são lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que dela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem, né? E eles perguntam aos espíritos, de onde quer que você venha esse conhecimento? Do nada? Do nada não vem, vem de uma vida, uma existência, no caso anterior. Na questão 220, pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Olha que pergunta interessante, né? Porque até agora a gente falou de somar, né? De obter mais do que a gente poderia ter, né? Se fôssemos pensar racionalmente, poderíamos ter nessa vida, né? Como crianças prodígios, por exemplo. Aí o Kardec pergunta, será que a gente pode perder alguma coisa? Eles falam que sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Então, são duas razões pelas quais eu posso perder alguma faculdade intelectual, por exemplo, que eu não preciso usar nessa vida. Ou eu simplesmente utilizei mal, ou a minha inteligência desenvolveu ao nível que não precisa mais. Assim, depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência. Então, não é nem que você perde. Às vezes, uma certa faculdade que você adquiriu, vamos supor, você foi numa vida anterior, foi um escritor, um sociólogo, um escritor. De repente, essa faculdade não vai ser necessária para a encarnação que você está passando. Então, ela permanece ali, adormecida. Por quê? O espírito, ele quer exercer outra. Porque exercendo atividades diferentes nas várias existências, o espírito vai adquirindo mais conhecimento sobre si mesmo e sobre as leis divinas. Então, ele pode escolher algo que está completamente diferente e não tem nenhuma relação com aquilo que ele fez, uma atividade que ele exerceu anteriormente. Então, essa atividade, ela pode até reaparecer mais tarde, mas naquela encarnação, ela vai ficar no estado dormente. Então, na verdade, a gente não é que perde nada, né? Fica ali adormecida. Podem fazer perguntas, tá? A gente está acompanhando aqui as perguntas de vocês. Bom, a gente falou do livre-arbítrio, né, gente? É o livre-arbítrio que estraga tudo.
Vamos dizer assim, né? Nós temos aí uma relativa liberdade de decidirmos as coisas, né? Questão 843. Por que é importante falar desse livre-arbítrio? Porque ele afeta muito a nossa encarnação e a nossa jornada evolutiva. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, certo? Então, nós temos uma relativa capacidade, uma relativa liberdade de ação. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, o livre-arbítrio existe desde o momento que a gente nasce, né? O espírito ali está agindo até no momento da concepção. Nós aprendemos isso. E às vezes pode acontecer do espírito não querer reencarnar. E acontece os casos de aborto espontâneo. Não que sejam todos, não estou dizendo que todos os abortos espontâneos são espíritos que desistiram. Não é isso. Existem alguns casos que é isso. E a gente sabe em outras questões que, às vezes, o aborto espontâneo, nem espírito habitava esse corpo. Isso seria apenas uma prova para os pais. Mas isso, né, outro assunto aí do livro dos espíritos. Abri só um parênteses aqui para a gente falar da ação do espírito, que é o livre-arbítrio. Continuando. Na questão 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Predisposições instintivas são as dos espíritos antes de encarnar. Conforme seja mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Bem, então, a gente não tem que passar pela fieira do mal, né? Se nós temos aí certas predisposições para incorrer em erros que são do espírito, ou seja, pertence ao espírito, antes de encarnar, ele já tinha isso, já vou responder a pergunta, tá? Já estou vendo a pergunta ali. Então, esse espírito, dependendo do que ele vai ser mais ou menos adiantado, através do pensamento, ele vai atrair outros espíritos que têm as mesmas disposições, e aí ele vai fazer ou não, vai incorrer no erro ou não. Mas eles estão dizendo, não existe arrastamento irresistível, então não adianta culpar os obsessores, né? Ou culpar os espíritos que estão perseguindo você. A decisão é nossa, né? Vamos à pergunta aqui. A pergunta da Marli Oliveira. Obrigada, Marli, pela pergunta. Pode um espírito manter contatos durante o sono, como sonhos com pessoas que nunca as vi nessa vida? Sim. Nós temos uma aula, Marli, sobre emancipação da alma. Procura lá no YouTube, no nosso canal, que nós falamos muito sobre isso. Ao dormir, nosso espírito, ele se separa do corpo, o que a gente chama de desdobramento. Não é, na verdade, uma separação total, porque seria a morte, né? O desencarne. É uma separação parcial, e o espírito, então, se põe em contato com outros espíritos.
E aí, quando ele acorda no dia seguinte, ele vai lembrar, às vezes, muito de sensações, às vezes uma conversa, e se entra em contato com espíritos que às vezes ele fala, poxa, eu sonhei com essa pessoa que eu não conheço. São espíritos que provavelmente conhece de outras vidas, tá? Então nós temos uma aula somente sobre isso, e sobre essa coisa do desdobramento e do sono, e dos sonhos, tá bom? Isso é um assunto fascinante. Dá uma aula inteirinha sobre isso, mas respondendo a sua pergunta, é isso. Pode um espírito manter contatos durante o sono, como sonhos, com pessoas que nunca viu nessa vida? Sim, é possível sim. Continuando, bem, a gente fala muito entre causa e efeito e ação e reação. Os termos causa e efeito e ação são usados com frequência no nosso estudo, tá? E às vezes causa um pouco de dúvida. A causa e efeito representa a lei, e ação e reação representa o nosso comportamento perante a lei. Uma coisa está ligada diretamente à outra, tá? Então, todas as nossas ações enquanto encarnados têm consequências nessa vida. Todas as nossas ações. Porque nós estamos sujeitos a uma lei que é a causa e efeito, tá? Vamos a ela, né? Todos os seres estão sujeitos à lei de causa e efeito. Essa lei, ela é inerente especificamente ao ser humano. Por quê? Porque nós temos a razão, né? Então, os animais, plantas, minerais não são afetados pela lei de causa e efeito. Essa lei implica para nós, seres que possuem o livre-arbítrio, portanto, é aquela pessoa que escolhe, toma decisão e, consequentemente, assume aquilo que faz. Então, é sobre essa lei de causa e é sobre ela que a lei de causa e efeito atua. Então, causa e efeito é uma lei que é imposta a todos nós, seres humanos. Ninguém escapa. Como essa lei atua nas nossas reencarnações? Nós trazemos conosco, de reencarnações anteriores, uma necessidade de reparação. E às vezes acontece muitas coisas em nossa vida que a gente não explica, pelo fato de serem atuais, como desafios, obstáculos que temos que superar e que ainda não entendemos. E isso ocorre em função de experiências anteriores que nós não soubemos aproveitar como lição. Como nós passamos por situações e a gente não aprendeu ainda a lidar isso como lição, então continua acontecendo aquela repetição na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou tendo que ter muita paciência. Sim, porque aí você está praticando a paciência. A hora que você se tornar um ser paciente, assim, uma natureza de um ser paciente, então essas situações elas não vão mais aparecer. Dentro de nós, no nosso inconsciente, existe aquela lacuna que deve ser aprendida, modificada e alterada. São coisas que ainda nós não sabemos. Porém, podem ser desafios que a vida nos lança como experiências anteriores à causa que eu posso lutar. Como aprender e expressar minha motivação de transformação e evitar nossa nova queda. Então, nós vamos passar por situações em nossas vidas e nós vamos o quê? Aprender e sempre encarar os desafios e os problemas como uma motivação para a transformação. A partir do momento que a gente adquire essa atitude perante os desafios que nós enfrentamos, isso já faz com que a gente previne, né? Essa lei de causa e efeito. Previne o quê? Que nós tenhamos que passar novamente e falharmos, né? Que é a queda. Tá? Não sei se ficou claro aí para vocês.
Essa lei é individual ou pode ser aplicada de forma coletiva? Que a gente vê aí, né, tá vendo aí na foto, é uma foto de tsunami, né, que aconteceu. Essa lei pode ser observada tanto individualmente como no contexto da coletividade. Isso, mais uma vez, gente, que a gente falou no começo, como nós todos estamos conectados. Então, a sociedade como forma coletiva, vemos, por exemplo, a questão de prejuízo nos diversos setores que hoje vivenciamos. São esses, por exemplo, a segurança, a saúde pública, a economia como um todo. Então, elas representam experiências coletivas para exercitar a paciência, a fraternidade, o autoaprimoramento, para que nós possamos, de algum meio, o quê? Nos ajudar. Olha, gente, quer um exemplo melhor do que a situação atual que nós vivemos de pandemia? Isso é ou não lei de causa e efeito e coletivo? Global, não é nem de uma sociedade específica, global. E o que nós estamos tendo que exercitar? Paciência. Estamos tendo que exercitar a fraternidade. A caridade, o que é caridade? É usar máscara para proteger o outro. Isso é caridade. Não é? Quando eu uso a máscara, eu estou protegendo o outro. Aí o outro vai usar a máscara para me proteger. Isso é caridade. Quando você está numa sala de aula, você não deixa ninguém falar. Só você quer falar. Isso é falta de caridade. Então, daí a gente pode tirar muitas coisas. Cada um vai ter a sua experiência com a pandemia, né? Cada um está vivendo essa experiência. Tem coisas que são muito parecidas, né, de dificuldades que nós temos, mas cada um está vivendo uma experiência diferente, algumas dificuldades que são diferentes dos outros com relação à pandemia. E isso está aí, é um exemplo perfeito dessa forma coletiva de aplicação da lei de causa e efeito. Gente, algumas frases para reflexão. Deus permite que aconteça certas limitações para que nós aprendamos na escassez nos ajudar uns aos outros. Não é verdade? É autoexplicativo, né? Porém, nem tudo se justifica. Por exemplo, tá? A corrupção não se justifica e o desemprego não se justifica. Todos nós devemos ter a mesma oportunidade. Então, nós deveríamos, sem dúvida, ter uma condição melhor de vida. Isso Deus deseja para nós. O problema é que nós, seres humanos, não sabemos nos ajudar e nos amar. Então, você vê aí pessoas se aproveitando da situação de pandemia para fornecer aparelhos de respiradores para hospitais com defeito, sabendo que estava tudo com defeito. Isso não tem que acontecer. Né? É porque ainda falta o quê? Fraternidade, né? Entre nós. Ainda falta aí muita coisa. Gente, algumas coisas para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, tá? Algumas conclusões. Realizando o seu trabalho honestamente para assim cumprir sua parte na obra da criação. Nós devemos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, não é pedir muito. Façamos a nossa parte. Seguindo o caminho do bem para chegar mais depressa a fim de que se destina. Então, nós sempre devemos seguir o caminho do bem. Ou seja, nós sempre devemos fazer a coisa certa. Despojando-se dos vícios morais, inveja, ciúme, avareza, ambição, vaidade, orgulho e muitos outros, né? Por aí vai afora. Vamos nos esforçar em a modificar essas imperfeições em nós. Nós estamos passando por um momento de crise mundial e que nós estamos assim mais inclinados à reflexão sobre a nossa vida,
sobre a vida no planeta, sobre o seu papel no seu trabalho, o papel da escola, o papel do governo. Então, vamos refletir, e nessas reflexões, vamos descobrir em nós aquilo que pode ser modificado. Gente, parte dessa aula foi tirada de um vídeo do Haroldo Dutra Dias, cujo link vai ficar na apresentação, que eu não posso passar aqui. E a bibliografia utilizada para a aula de hoje foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Ação e Reação, e o estudo Apostila da FEB, que eu já mencionei aqui, que ela está disponível para baixar na net, no site da Federação Espírita Brasileira.